Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. No início de julho, o consórcio responsável pelo trabalho de revitalização do Cais Mauá entregou à Prefeitura o estudo de impacto ambiental da obra. O episódio reacendeu uma polêmica e agora entidades da sociedade civil estão mobilizadas para cobrar transparência no processo. João Volino Correia integra o Cais Mauá de Todos. Junto com outros grupos, o coletivo não concorda com as mudanças que foram projetadas para a região. Segundo Correia, o projeto, da forma como foi elaborado, vai descaracterizar a paisagem cultural de Porto Alegre. Correia contesta a legalidade da proposta. Considera também que faltou transparência e participação popular. A gente está falando de um símbolo identitário da cidade, é o local que batiza Porto Alegre. Então nós entendemos que a participação popular ela precisa acontecer porque esse tipo de projeto é um projeto que tem um impacto absurdo do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista da paisagem da cidade, do ponto de vista da mobilidade urbana. Então nós não entendemos nesse processo todo que nós entendemos que não houve essa participação, não houve essa discussão para uma questão tão importante para a cidade toda. Os coletivos contrários ao atual projeto questionam também o corte de 330 árvores previsto no relatório de impacto ambiental entregue no início do mês pela empresa responsável pela revitalização. As entidades estão estudando o documento e vão apresentar as conclusões em uma reunião pública marcada para o dia 1º de agosto, a partir das 3 da tarde, aqui na Praça Brigadeiro Sampaio. Isso porque, segundo as entidades, parte da vegetação aqui do local também deve ser suprimida. Os coletivos afirmam que não são contrários à revitalização, mas perguntam para quem ela se destina e a que preço. Rafael Ferretti é vizinho e frequentador da praça. Ele teme pelo futuro do espaço. A gente vê aqui, junto com o debate do corte das árvores, o que se defende não são somente as árvores, mas sim uma vivência no espaço de uma maneira mais harmônica entre pessoas, entre carros, né, e entre pessoas que são fora do centro. A gente gostaria de ter respeitado o nosso espaço e também o nosso direito como morador aqui do centro. Conforme a Cais Mauá do Brasil, a retirada das árvores está de acordo com a legislação. A empresa afirma que vão ser fornecidas mais de 760 mudas como compensação ambiental. Bom, então o Jornal da Câmara segue falando sobre a questão da revitalização do Cais Mauá e para isso a gente recebe aqui no estúdio agora o secretário do Gabinete de Desenvolvimento e Assuntos Especiais, Edemar Tutiquian. Secretário, obrigado pela tua presença no Jornal da Câmara de hoje. Obrigado pelo convite. Certo, muito obrigado. Eu acho que é importante a gente abrir a nossa conversa, secretário, falando de qual área da Orla do Guaíba que consiste essa revitalização, qual dos processos, porque a área da Orla está separada em 3, né? E eu quero saber, acho importante a gente esclarecer qual o ponto da Orla que este projeto trata. Isso é importante deixar bem claro, porque a vontade do prefeito Fortunati hoje é entregar toda a orla, o máximo possível da orla, à população de Porto Alegre. Nós temos uma orla bonita, agora é preciso dar condições às pessoas que desfrutem mais e mais da orla. É preciso tratar da acessibilidade, é preciso tratar da praça de esportes, é preciso tratar das praças. E esse é o sentimento que a gente está dando para toda a orla. Para que entendam bem os espaços de que nós estamos falando, o primeiro espaço, o primeiro a ser tratado, é a revitalização do Cais Mauá. Ele começa na altura da rodoviária de Porto Alegre, ou termina, mas começa na altura da rodoviária e vai até a usina do gasômetro. Até a usina do gasômetro. A usina, que é o nosso símbolo maior, ela está bem entre a parte final do Cais Mauá e o início da orla, da revitalização da orla, que continua por ali, mas não é mais Cais Mauá. Depois nós temos o trecho 1 da orla, que está em licitação, como você sabe. Então estamos dentro dos prazos dados por lei que regem uma licitação. Depois nós temos o trecho 2, que é aquela curva onde tem as cuias ali. E estamos fazendo o projeto do trecho 3, que são 1.500, 1.800 metros de praças de esporte, exclusivamente praças esportivas. Uma área já por tradição de esportes, você sabe, passando por ali todo mundo vê. Depois, essa revitalização da orla vai até o Yacht Clube Guaíba, lá perto do shopping, e
quase chegando lá em frente ao Beira Camargo, ainda tem um Pontal do Estaleiro, que é uma área privada. É uma revitalização privada, regida por uma lei especial que trata só daquele espaço. Certo, secretário. Vamos então falar agora, sabendo quais são as áreas, etapas que vão ter a revitalização, enfim. Falando dessa do Cais Mauá em si, que é o que está em pauta desde o início de julho, né? Ela era uma área do Estado, que foi cedida a um consórcio para revitalizar. Teve uma polêmica no início, a Agência Nacional acreditou, entrou no processo dizendo que era uma área da União e não do Estado. Teve todo esse processo. Aí eu lhe pergunto, até acertar e, enfim, a empresa começar a fazer os projetos de impacto ambiental, eu lhe pergunto qual é o papel da Prefeitura nesse processo da revitalização do Cais Mauá? Olha, nós temos alguns players nesse jogo todo. Então, a obra, o empreendimento em si, o negócio em si pertence ao Estado. É o Estado que coordena hoje, é a Secretaria dos Transportes, Estadual dos Transportes, comandada pelo deputado Pedro Westphalen, que tem a responsabilidade da área toda, porque a área pertence ao Estado. Nós temos a Superintendência de Portos e Hidrovias, que está ligada à Secretaria dos Transportes, que está lá também, é a fiscal do contrato feito pelo Estado. Eu espero não estar quebrando a ética aqui com o Estado e dando essas informações, mas como eu estava no Estado e hoje estou na Prefeitura, eu vou me dar essa liberalidade de falar um pouquinho sobre isso aí, sem entrar nos detalhes que o Estado que tem que fornecer. Então tem a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que também opina nas áreas delegadas, nas áreas portuárias. O Cais Mauá é uma área portuária não operacional. Toda a parte de operação foi transferida em 2005 pelo governador Rigoto para o Cais Navegantes, que é o segundo cais. Nós temos 3 cais ali: Cais Mauá, Cais Navegantes e Cais Marcílio Dias. Então hoje toda a parte operacional está no Cais Navegantes. E nós estamos tratando do Cais Mauá. Qual é a função da Prefeitura? É a utilização do solo. A grande responsabilidade da Prefeitura é a utilização do solo, a implantação do que vai acontecer lá, do que vamos ter, como vamos ter, as licenças, a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação. Todas essas licenças são dadas pela Prefeitura Municipal, tramitam pelas suas comissões internas todas. Tudo isso lastreado num único documento aprovado por esta casa aqui. A Câmara de Vereadores tem uma grande responsabilidade por estar acontecendo o empreendimento do Cais Mauá. Foi aqui dentro desta casa que foi votada a Lei 638 de 2010, que deu condições de que se fizesse uma licitação. Então eu estou tentando te dizer, com tudo isto, que toda essa caminhada está lastreada em legislação. O Estado fez uma licitação de concessão, houve vitoriosa, foi discutido, foi revisada a documentação pelo Tribunal de Contas da licitação, foi dada como correta. Há uma lei que prevê o andamento. Então não é no estalar de dedos que as pessoas de repente se levantam um dia de manhã e dizem assim: acho que nós devemos mudar isso aqui. As coisas não são feitas assim. E depois, eu tenho muita convicção de que hoje em dia o gestor público que trata desse tipo de operação, a responsabilidade do prefeito é grande nesse tipo de operação, porque nós somos obrigados a pensar na sustentabilidade. Tem que acabar com essa história de deixar só que o passional nos comande. Ele nos comanda, ele está dentro de nós, ele está junto conosco. Mas tem momentos que tu tem que ter a racionalidade. E isso isso que faz a sustentabilidade. Alguém tem que pagar a conta da guarda, alguém tem que pagar a conta do ar-condicionado, alguém tem que fazer redes novas de esgoto que não tem lá embaixo, alguém tem que fazer redes de água, alguém tem que botar proteção na beira do rio, porque é tudo muito bucólico, muito bonito, mas como é que faz a criançada correndo na beira do Cais Mauá lá? Não pode, tem que ter proteção. Alguém tem que pagar essas coisas todas. Certo. É por isso que os empreendimentos eles têm que ser pensados de maneira que atendam a população da melhor maneira possível e que tenham também sustentabilidade.
Certo, secretário. A gente tem então uma ideia de como foi todo o projeto, de como ele caminhou. E aí agora vou colocar na nossa entrevista a questão de por que virou pauta, né, nos últimos dias? Porque foi entregue à prefeitura os documentos do estudo de impacto ambiental. E aí isso causou se tornou uma pauta para os movimentos sociais começarem a falar questões sobre o processo todo. Uma das questões que foi colocada é de que não houve transparência no processo em escolher o que era bom. Diz que a população não foi consultada sobre o que era que ela queria para colocar nessa revitalização. Não é assim, né? Porque as pessoas têm o direito de falar o que elas acham que devam falar. Possivelmente essa pessoa que te falou não foi na audiência pública feita aqui nesta casa, na Câmara de Vereadores, coordenada na época pelo presidente da casa, que era Sebastião Melo, hoje vice-prefeito, coincidentemente, com a presença de todos os vereadores. Durou 7 horas a audiência pública. Falaram mais de 40, 50 pessoas, opinaram. Todas as entidades foram visitadas e consultadas em Porto Alegre. E isso não vale nada. De repente a gente se levanta. Esse é o mal também do nosso país. De repente eu rasgo as coisas que fiz, a história, boto no lixo, não vale nada. Não, isto vale sim. Porque foi feito dentro da lei. Isto vale porque foi feito dentro da lei. Então, como que não houve transparência? Houve transparência. Esses trabalhos técnicos que se faz, como o EA-RIMA, a montagem do EA-RIMA, é um trabalho que leva 2 anos, no mínimo 2 anos, e onde participam todos os técnicos da prefeitura, todos os órgãos participam, todos opinam, até que tem o material pronto. E a publicidade está sendo dada. Foi para dentro da ESMAN, está à disposição lá, vai ter uma audiência pública em setembro, e todos poderão falar e ouvir e discutir. Agora, o problema que Porto Alegre tem, que eu acho que Porto Alegre tem que corrigir, é participar de maneira proativa. Orla de Porto Alegre, vou te exemplificar com isso. Orla de Porto Alegre, aqui na Câmara de Vereadores, o vereador Dr. Tiago convocou o Dr. Jaime Lerner para que viesse dar explicações à comunidade sobre o projeto Orla do Guaíba. Primeiro, as pessoas que fizeram uso da palavra agrediram de uma maneira total o projeto. A agressão é fácil. Eu posso dizer, tu é um bobalhão. Mas se eu tenho que dizer por que eu estou achando isso, eu não faço. Então agredir é fácil uma pessoa. Depois, quando ele foi falar, vaiaram ele durante mais de meia hora, 40 minutos. Uma vaia constante, gritando palavras desrespeitosas e agredindo com palavras, até que o homem foi embora. Então veja só, a Câmara de Vereadores teve uma iniciativa importante, forte, decidida, de trazer a discussão do projeto. Quando trazem a discussão do projeto para dentro desta casa, que é onde estão os representantes do povo, onde se exerce a melhor das democracias, a pessoa não consegue falar para justificar o seu projeto. E ninguém fez nenhuma pergunta que fosse uma pergunta que pudesse ser sobre o projeto. Então, essas coisas que acontecem. Eu acho que o que é importante para nós que fazemos o trabalho é seguir a legislação, dar a publicidade que a lei determina, tentar mostrar para as pessoas a melhor maneira possível, atender os chamamentos de entrevistas e explicar tantas quantas vezes for necessário. É o que eu estou fazendo aqui mais uma vez. Certo, então vamos falar da questão Bom, diz que não teve transparência, então o senhor esclarece essa questão. Também eu queria que o senhor esclarecesse quanto a... Também dizem que não houve... que era melhor fazer um concurso público para escolher o melhor projeto arquitetônico para ser implementado. Quem acha que é melhor? Quem que acham que é melhor? O IAB. O IAB acha que é melhor. Do Brasil. O IAB acha que é melhor. Daí o que eu ia lhe perguntar. Mas o IAB não está no comando da prefeitura. Certo. O que o IAB tem que entender é que o concurso público é bom, sim. Eu gosto de concurso público. Eu acho que devemos fazer concursos públicos. Eu não discordo do IAB. Tanto não discordo que tomei a iniciativa de ir lá fazer uma visita ao presidente Tiago, a quem eu tenho grande admiração, porque é um grande profissional. Certo. Só que nem todos os gestos do gestor público, da gestão pública, elas são feitas por concurso. Algumas áreas são tão complexas e tão complicadas que você precisa discutir muito internamente. Não pode ser só com um concurso público.
Certo. A pergunta que eu ia lhe fazer não era essa questão, era só dizer se já existe esse projeto arquitetônico, se ele pode ser acessado pela população ou se não, isso é uma próxima etapa que ainda não chegou. Isso é uma próxima etapa. Isso é uma próxima etapa. Quando começa o processo na prefeitura, a empresa junta todos os seus documentos, as suas propostas que levou para e abre aquilo que a gente chama de estudo de viabilidade urbanística. É o primeiro passo. Depois de aberto o estudo de viabilidade urbanística, a empresa recebe as diretrizes que vêm da comissão da CAUJ, a Comissão de Assessoramento e Urbanismo, recebe aquele documento que é para fazer o estudo de impacto ambiental, com todas as diretrizes e questionamentos que a empresa tem que responder para saber se aquilo que ela realmente propõe, apesar da legislação, se ela pode responder, se podem ser respondidas. Isso foi feito, foi aberto o estudo de viabilidade urbanística, foi dado à empresa a documentação e os questionamentos necessários e a empresa trabalhou, levou quase 2 anos. Aliás, eu abro aqui um parênteses para dizer que a empresa fez um excelente trabalho nessa área de impacto ambiental e de mobilidade urbana, atendendo a todos os questionamentos que a prefeitura fez. Esses questionamentos, isto que se chama estudo de impacto ambiental, RIMA, vai agora para uma audiência pública. Depois ele ainda tem um trâmite dele de aprovação e de homologação para chegar na primeira licença, a licença prévia, que vai dar direito a eles de começar a apresentar projetos. Nós não recebemos os projetos ainda. Nós não estamos trabalhando com projetos. Nós estamos trabalhando ainda com as regras e as diretrizes. Certo. Estamos nessa fase. Agora, a licitação que foi feita, lastreado na legislação aprovada, essa licitação, sim, traz mais ou menos aquilo que se pensou, que a licitação determinou. Uma parte comercial nessa parte do gasômetro, uma parte comercial lá para o lado da rodoviária e o centro, o resguardo total do patrimônio histórico, determinando que aquele patrimônio histórico, nós teremos algumas lojas, possivelmente, alguma coisa de comércio, mas bares, restaurantes, gastronomia, cultura, esse miolo que é importante para a cidade, que é a história da nossa cidade, que tem que ser recuperado. Não adianta você ter um patrimônio histórico e não restaurar o seu patrimônio histórico e ninguém poder acessar o patrimônio histórico. Sim, então essa questão de tamanho, de que prédio vai ter, comercial, salas comerciais, shopping center, essas coisas, todas elas estão previstas já nessa licitação que foi aprovada. Estão previstas na lei. Uhum. Na lei. O sujeito pode fazer mais alto ou mais baixo. É a sua modelagem econômica que determinou como seria. Está na lei isso. E depois não é tão alto assim, é um prédio de 30 andares. Uhum. Certo. E teve uma outra questão que também foi apontada agora, principalmente por entidades ambientais, na questão do número de árvores que vão ter que ser removidas ou cortadas, né, enfim, ou transplantadas para outras áreas, que subiu para 300, o triplo do que foi tirado aqui na Edivaldo Pereira Paiva quando foi feita a duplicação da avenida antes da Copa do Mundo, que também gerou uma certa polêmica. Como que a prefeitura enxerga esse tipo de Isso tudo consta do estudo de impacto ambiental, é o que eles estão apresentando no estudo de impacto ambiental, e nós vamos depois avaliar no momento do projeto mesmo, para saber se as árvores podem ser removidas, se são arbustos, se são árvores exóticas, se não são. Essas coisas ainda serão avaliadas. Elas estão dentro do estudo de impacto ambiental. Essa é a proposta que eles fazem do seu trabalho. Terá a avaliação da prefeitura. Se for julgado que pode ser, será, mas terá uma avaliação técnica ainda do tipo de árvore que vem. Eles estão mostrando. Tem tantas árvores desse tipo, umas são exóticas, outras são arbustos, outras são rasteiras, para a gente saber do que é que nós estamos falando. Certo, o documento entregue à prefeitura é um apontamento, e aí a prefeitura vai avaliar. Vai avaliar de acordo com a proposta deles. Certo, são 2.500 páginas, né? São vários livros. Eu, na verdade, não contei assim, mas é muita coisa. E a prefeitura vai avaliar isso tem um prazo até não, os projetos não é uma avaliação. Isso vai para a audiência pública. A audiência pública recebe as perguntas e os questionamentos. Essas perguntas e questionamentos são avaliados pela prefeitura e ela começa a se posicionar a partir daí dessa audiência pública. Uhum. Mas o grande momento realmente é quando nós tivermos as propostas apresentadas dos projetos em si.
Sim, então... Nós sabemos que lá é uma área que pode ter um shopping pequeno, porque não tem espaço, tem a sombra da usina do gasômetro, que determina que não pode ter muita construção ali, mas nós não sabemos como é que ele vem ainda, não sabemos o desenho dele, a formatação dele, não se sabe. Sim, então está marcado para setembro a audiência pública. A audiência pública está marcada para setembro. Vai acontecer, já se sabe a sede, se vai ser aqui na Câmara, se vai ter um... Não, ela será... eles estão preparando ainda o local, então eles têm até o dia 3 ou 4 agora de agosto, em função do prazo, porque normalmente se faz num clube, então onde tem mais espaço, e é preciso que o clube tenha PPCI, tenha uma série de coisas. Então estão pesquisando o melhor local para fazer. Certo. Mas será amplamente divulgado, porque sairá publicado num jornal de circulação de Porto Alegre e será publicado no Jornal Oficial da Prefeitura. E estará no site da Prefeitura também. As pessoas têm que aprender a pesquisar as coisas também. Certo, também é importante informar que esse estudo de impacto ambiental foi publicizado agora, né, pela empresa, se eu não me engano, essa semana ou semana passada. Exatamente, a empresa botou no seu próprio site. Qualquer cidadão pode acessar esse material. Qualquer cidadão já poderia, só que tinha que ter um trabalho, tinha que se levantar, ir até a biblioteca da SMAN para folhear e olhar e ver o que queria. Agora ele pode acessar de noite, em casa, de pijama, ele pode abrir o site da empresa, da Cais Mauá do Brasil, que está fazendo um bom trabalho, fez bons investimentos já, não parece, mas essas coisas custam caro, e acessar e discutir, vir para a discussão, mas vir para uma discussão construtiva, né? Sim. O investimento total da obra vai ser em torno de 500 milhões de reais, né? Aproximadamente. Sabe informar quanto que a empresa já investiu ao longo desse processo, desde 2010 até aqui? Porque esse estudo de impacto ambiental levou 3 anos para ser construído. 2 anos e pouco. Eu não sei quanto é, porque é importante sempre identificar assim, quem tem as relações empresariais é o Estado, a Prefeitura tem as relações técnicas. Mas eu te diria, olhando, que tem um bom investimento. Tem um bom investimento. Tu não mantém arquitetos da qualidade dos arquitetos que eles têm, tu não mantém os engenheiros que eles têm, tu não contrata essas empresas, tu não faz as operações internas de controle e manutenção, tu não paga as coisas que têm que ser pagas com pouco dinheiro. Já tem um bom investimento lá. Certo, secretário. Tem alguma coisa que a gente não comentou no programa que o senhor acha que era importante ressaltar nesse final de entrevista? Eu acho importante ressaltar, Vinícius, dizer o seguinte, há 30 anos que essa população de Porto Alegre, olha, eu tinha bem menos de idade, viu? Talvez tu não fosse nascido ainda. Não era mesmo. Não era nascido. Há 30 anos já, lá no governo Colares, depois no governo de Simão, lá atrás, já se discutia a revitalização do Cais Mauá. E nós temos, faço um apelo aqui para que a gente, junto, faça com que ele aconteça. Tenho tido muito apoio da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem sido muito presente e muito importante nesse processo. Então, vamos tentar. Agora nós estamos num caminho, nós vencemos, eu possivelmente quero dizer a vocês, que talvez tenha vencido a mais difícil das etapas, que é o estudo de impacto ambiental e o estudo de mobilidade urbana. É um estudo muito caro, um estudo que leva muito tempo, requer técnicos altamente qualificados, porque a revisão que a Prefeitura faz é muito rigorosa. Então nós estamos com toda a chance e oportunidade agora de termos a revitalização do Cais Mauá. O governo do Estado constituiu também um grupo de trabalho. Nós já tínhamos no governo passado também integração entre Prefeitura e o governo. Agora é mais forte até porque tem um grupo de trabalho oficial feito pelo governador, num acordo feito com o prefeito Fortunati, do qual eu faço parte desse grupo, que está atento a todos os movimentos do cais e juntos nós estamos empurrando para frente. Eu faço esse apelo aqui para encerrar e para dizer, é um momento importante, nós temos que ter a revitalização do cais, nós temos que entregar essa área para a população de Porto Alegre. Certo, secretário, muito obrigado pela tua participação no Jornal da Câmara de hoje. Agradeço você de casa também que nos acompanha, a gente se encontra na próxima edição do Jornal da Câmara. Até lá!